Bem-vindo ao Finanças com F. Eu sou Rogério Frutuoso e vamos falar de carteira de ações, vamos falar de carteira agressiva de investimentos. Bom, pessoas, como que a gente consegue, ao mesmo tempo, correr risco de forma calculada e ser agressivo nos investimentos? A gente vai falar agora de ter uma carteira de investimentos agressiva, mas com risco calculado, né? Para não fazer besteira. É uma série que a gente fez, né? Esse é o último capítulo da série. Nós começamos a série falando de como montar uma carteira de investimentos, para você saber o objetivo, qual que é o teu perfil de risco, qual que é a liquidez que você quer. Na sequência, uma carteira conservadora, uma carteira moderada. E agora nós vamos falar da carteira agressiva. Como que funcionaria essa carteira agressiva, pessoas? Eu já falei nos anteriores algumas indicações relacionadas... Opa, parou. Eu falei nos vídeos anteriores algumas sugestões para vocês verem como que faz para escolher um fundo, né? Então você vai lá na sua corretora, faz um ranking, vê quais fundos que renderam mais, dá uma olhadinha na rentabilidade mensal, se você se sente confortável, e você dá uma olhada e fala, opa, esse aqui eu gostei, eu vou nesse aqui. Então aqui que a gente está falando sempre é uma sugestão, é um informativo, não é... segue o Frutuoso que ele tem a bola de cristal. Não, é uma sugestão para você ter um norte. Quando a gente fala de uma carteira agressiva, eu vou falar que 30% dela tem que estar em fundos pós-fixados. Oxe, mas carteira agressiva você já começa com renda fixa? Sim, porque é sempre bom você ter uma parte do seu investimento em pós-fixado, que é uma margem segura, com liquidez diária, que se você precisar resgatar, está à sua disposição e você não corre risco, né, de ter que resgatar com alguma perda. Alguma perda? Cuidado, hein? Então 30% você vai colocar num pós-fixado, porque se você tiver que resgatar, você não vai ter risco de resgatar com alguma perda. Em relação aos demais itens, você pode colocar 20% em fundos multimercado. Esses fundos multimercado, como eu já expliquei nos anteriores, é um fundo que não tem concentração de mercado, ou seja, ele vai colocar um pouco em câmbio, um pouco em derivativos, em renda fixa, em ações e um monte de tipo de investimento. É multimercado, é um monte de mercado. E ele tende a ter uma oscilação menor do que fundos de ações. Então, se a ação, carteira de ações, a Ibovespa sobe e desce, ele também vai subir e descer. Mas ele vai subir e descer com menos volatilidade, ou seja, a bolsa subiu muito, ele sobe menos, se ela cai também, ele cai menos. E às vezes ele nem acompanha o Ibovespa, ele vai ter o seu próprio comportamento. Porque ele tem essa flexibilidade, se o negócio tá ruim, ele muda de lugar, se o negócio tá bom, ele continua. Ele não segue um mercado só, por isso que ele é bom. 30% do seu investimento você vai colocar em pós, 20% em multimercado, os demais 30% você vai colocar em fundos de ações. Sim, fundos de ações. Por que não ações diretamente? Porque fundos de ações é legal pelo fato de você ter alguém profissional, um gestor fazendo trampo para você, irmão. Por que isso? Porque esse cara vai saber o que ele vai comprar, o que ele vai vender, quando ele vai comprar, quando ele vai vender e vai te passar a rentabilidade gostosinha, bonitinha na sua disposição. Então ele vai saber se a análise fundamentalista, ele vai fazer o posicionamento dele da carteira. Quando você vai no fundo de ação, você dá uma olhadinha lá, você tem lá a composição da carteira, tem X% da carteira tá em ativos financeiros, de bancos, X% da carteira tá em ativos de empreendimentos imobiliários, construtoras, X% da carteira tá em agronegócio. Então ele tem essa movimentação em ações, tá? E aí ele sabe a hora de comprar, a hora de vender e se posicionar direitinho. E aí eu falei até agora de 80% da carteira. E os outros 20%, Rogério? Aí, pessoal, agora entra a estratégia mais agressiva de todas, onde eu vou colocar os outros 20%. As corretoras prestam um tipo de serviço bacana em relação a você ter indicações de carteira de ações e também de operações estruturadas. Aí a corretora vai te auxiliar em que aspecto? Carteira de ação recomendada, X ações com um percentual tal da posição na carteira. Você vai ter X% da sua carteira de ações em ações da Petrobras, ações da Vale, ações do Itaú, assim por diante. E você também pode fazer operações estruturadas, que por exemplo, tem o COI, que é certificado de operações estruturadas, que ele faz o quê? É uma mistura de renda variável com renda fixa. O que ele faz? Ele pega lá ativos, por exemplo, ações da Apple, ações do Facebook, ações da Amazon. Então ele fala assim, ó, esses três ativos, se eles tiverem rentabilidade daqui a X tempo, eu te dou uma rentabilidade A. Então ele já deixa pré-fixado aquilo para você. Ele fala assim, ó, se daqui a 2 anos esses ativos renderem, eu te dou 7% ao ano, por exemplo. Então você tá atrelado a uma rentabilidade pré-fixada, ou seja, já pré-determinada, se os ativos de renda variável tiverem uma rentabilidade. Você não vai ter a mesma rentabilidade do ativo. Você vai ter uma rentabilidade
pré-determinada, que é o que o COI faz. E aí tem algumas questões que você pode ter. O COI tem janelas de 6 em 6 meses. Então, assim, nos primeiros 6 meses, os ativos que você tá lá atrelado tiverem rentabilidade, ele abre uma janela e fala assim, opa, rendeu? Tá aqui o resgate para você. Eles resgatam automático para você, com a rentabilidade que foi combinada, e você já tem aquela garantia de rentabilidade. Você pode investir novamente em outra operação e assim por diante. Não rendeu. Passou 6 meses, não rendeu, continua lá. Porque ele tem vencimento de 2 anos, 3 anos, 1 ano, tem COI de todo tipo de vencimento aí. E aí você tá lá na operação. Se der tudo errado, aqueles ativos não deram a rentabilidade esperada e passou o vencimento daquela operação que você fez, você não tem risco de perda. Ou seja, você colocou, sei lá, 100 mil reais naquela operação. Passou 2 anos, não deu certo aqueles ativos que você estava esperando ter rentabilidade, você recebe 100 mil de volta. Ou seja, você não perdeu o seu ativo, você deixou de ter uma rentabilidade. Mas vale a pena correr o risco nesse aspecto, porque você pode ter uma boa rentabilidade. Não teve boa rentabilidade, você recebe de volta o dinheiro que você colocou lá. Isso é uma operação estruturada. Mas também existem outras operações estruturadas que as corretoras também oferecem para os clientes. Então ele vai falar assim, cara, você tem uma carteira de ações assim, você pode fazer uma proteção em opções, ou você pode fazer uma opção de compra, uma opção de venda, uma opção de proteção, uma opção que pode proteger se a tua carteira cair, a opção faz render e assim por diante. Então, a tua carteira de investimentos, para ser agressiva, voltando a te dizer como que seria 30% pós-fixado, aí a gente já falou de alguns fundos de investimentos, como o Porto Seguro Clássico, 20% em multimercado, que você vai colocar em mercados que são descentralizados, 30% em fundo de ações. No caso de fundo de ações, eu recomendo que você coloque em fundos de ações com liquidez baixa, ou seja, aquele fundo de ação que você pode resgatar, pedir o resgate hoje, amanhã já está cotizado, ou seja, eu vou ter a cotização no dia seguinte e aí eu já tenho, depois de 2 dias da cotização, o resgate da minha conta. Você não fica escravo da oscilação de 30 dias, como muitos fundos de ações fazem, né? Você vai lá, pedir o resgate do fundo de ação e demora 30 dias para cotizar, ou seja, você vai estar sujeito à cotização daqui a 30 dias. Se oscilar o mercado, você vai ficar loucão ali. Então, eu tenho um dos fundos de ações que tem essa cotização rápida, é o Opportunity Select. E aí, esses fundos de ações que você vai ter esse comportamento. E em relação à operação estruturada ou carteira de ações, fale com o seu assessor de investimentos, converse com a sua corretora. Eles têm uma mesa de operações para isso, vão te indicar uma carteira de ações, vão te explicar direitinho. E você pode, inclusive, ter operações estruturadas também. E aí, meu rei, essa carteira é agressiva? Sim. Você está correndo mais risco? Sim. Mas é um risco calculado, ele tá ali bem equilibrado, você vai ter uma rentabilidade muito boa e ao mesmo tempo, se ele tem liquidez, se tiver alguma necessidade, você pode fazer um resgate, porque 30% tá no pós-fixado. Pessoal, lá no Insta, no @finançascomf, tá rolando live todo mês, tá rolando um monte de interação, tirando dúvida da galera, e aqui no YouTube vocês têm acesso a essas informações aqui de investimentos, de um monte de coisa. Tem um monte de vídeo legal, galera. Continue acompanhando, continue interagindo, e aí, atendendo todos os pedidos, eu fiz essa série aí de como montar uma carteira de investimentos e a gente se vê nos próximos vídeos. No caso, desculpa, eu já falei nos anteriores algumas indicações relacionadas... Opa, parou. Alguma perda? Cuidado, hein?